Hoje eu estou aqui para fazer uma live, mas eu já quero em primeiro lugar dizer para vocês que se porventura cair o sinal da internet, depois eu retorno novamente. Porque às vezes é assim, o inimigo ele é tão sujo que acaba mexendo até nas coisas materiais para que a gente não possa fazer uma live. Mas se porventura cair a live, o sinal aqui, depois eu reinicio. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar hoje. Isso é algo realmente muito forte, irmãos. E eu chamo de irmãos porque, independente da placa religiosa, até mesmo já aviso também que eu estou aqui independente de placa religiosa, independente de denominação, tá? De nome. E eu quero trazer algo aqui para vocês, pautando a palavra, porque eu sempre, todas as coisas que eu faço, eu pauto na palavra. Até mesmo porque ontem mesmo, e eu quero que vocês que forem passar por essa live, parem um pouquinho para escutar. E até mesmo chame pessoas para ouvir. Seja agora ou seja depois. Mas o importante é que chegue até as pessoas. Porque o que vem acontecendo, mais uma vez eu repito assim, ó, que eu sempre falo isso quando eu converso com as pessoas, que por mais que está escrito na palavra, não vos assusteis, mas às vezes a gente se assusta um pouquinho. Mas a gente não pode se assustar. Então, olha só, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ontem eu estava aqui mesmo, nessa sala onde eu estou fazendo a live. E eu estava com o rosto no chão. Eu não costumo dizer da forma com que eu oro, da forma com que eu procuro e busco a Deus, como às vezes muitas pessoas fazem. Eu não faço isso. Mas hoje eu creio que é interessante eu dizer isso para vocês, que muitas das vezes, não só ontem, mas alguns dias, vários dias, eu vinha para essa minha mesma sala aqui e orava, mas eu tenho o costume de colocar o rosto no chão. Porque era assim que muitas vezes nós lemos partes das escrituras e a gente vê que as pessoas faziam isso. Colocar o rosto no pó, que é para mostrar para Deus realmente as nossas misérias humanas. Para que realmente demonstrar através dessa atitude que nós somos dependentes de Deus. Só porém ontem eu não só coloquei o rosto, eu me joguei completamente no chão, como há alguns dias eu tenho feito. E é interessante eu dizer para vocês, irmãos, que há uns dias atrás eu achei interessante isso, porque tem palavras que ficam martelando na mente da gente. E eu fui num culto onde a irmã falou que, perguntava para Deus por que muitas vezes as coisas não acontecem. Que lógico que todo dia a gente vive um milagre. Todos os dias a gente vive um milagre, inclusive quando a gente levanta ao amanhecer. Quando nós abrimos os olhos já é um milagre. Porque muitas vezes muitas pessoas deitam e não acordam mais. Mas a irmã falando, que por que muitas vezes a gente não via como víamos no passado, paralítico andando, cegos enxergando, aqueles milagres e maravilhas, prodígios que aconteciam no passado. E realmente, muitas vezes eu perguntava isso para Deus. E inclusive a irmã disse que logo viu que não era Deus que não podia, que Deus tinha perdido as forças. Não é isso. Deus continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Mas é nós que estamos falhando. É nós que estamos negligenciando em alguma parte. E foi interessante a irmã falar novamente, apesar de que eu já havia feito algumas perguntas desse tipo para Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu começava a olhar para mim. Eu dizia, meu Deus, mas então é eu que sou errada, eu sei que não é o Senhor, mas o que está vendo em mim? O porquê que não acontece? O porquê que a gente não vê essas coisas? Onde é que está faltando? Me mostra que eu quero consertar. Porque eu estou sempre disposta a consertar as coisas. Eu estou sempre disposta a melhorar como ser humano. Independente de placa religiosa. Independente. Eu já faço questão de frisar isso aqui,
Porque muitas pessoas se escondem atrás de placas religiosas, se escondem atrás do cristianismo para dizer, né, eu sou santo, eu sou perfeito, e não são. Eles até usam isso para fazer falcatruas, para fazer coisas horrendas que a gente tem feito crescer assustadoramente pelas redes sociais. E muitos ainda não têm nem vergonha de mostrar isso. Muitos não têm nem vergonha de dizer que são cristãos. Mas ontem, quando eu estava aqui na minha sala, com o rosto em terra, jogada no chão, falando com Deus, porque eu mesma, irmãs, irmãos, eu pedia coisas, eu dizia, mas eu estou consertando tal lado, Pai, por que isso não acontece? Senhor, eu estou consertando essa área, mas por que aquela outra não acontece? E eu ficava me questionando a Deus. E Deus sempre me trazia à mente a palavra. Como ontem não foi diferente. Porque muitas vezes eu falava e depois voltava atrás. Muitas vezes eu dizia que não ia me acovardar e acabava me acovardando. Até mesmo por conta de pessoas que vinham e diziam, não fala, fica quieta, só ora e entrega nas mãos de Deus. Mas olha só, gente, ontem quando eu estava aqui, Deus me trouxe mais uma vez à memória o relato que eu quero falar aqui para vocês em rápidas palavras, mas eu sei que aqueles que leem e estudam a Bíblia vão saber do que eu estou falando. Mas muitas vezes, gente, a gente só passa os olhos nas escrituras e não para absorver as coisas. E Deus me trouxe à mente Ló, pelo que consta na Bíblia, às vezes nas entrelinhas algumas coisas, a gente vê que Jó exercia um alto cargo naquela cidade. E lembrando que Sodoma e Gomorra não foram só elas que foram destruídas, foram cidades vizinhas também. Em torno de 4, 5 cidades também foram destruídas. E a pergunta que não quer calar é, mas Senhor, é que nem Abraão fez, mas não tem 10 justos lá? Não tem 20, não tem 40, não tem 50? Só que aos nossos olhos humanos, pasmem com o que eu vou dizer, havia sim. Havia aquelas pessoas que vocês olhavam e diziam, aquele ali é justo. Aquele paga as contas, aquele faz doações de vez em quando para um carente ou outro. Aquela pessoa é justa. Eu nunca ouvi falar nada de errado dele. Tinha pessoas assim lá. Porque se vocês olharem nas escrituras, a palavra diz que tinha gente que clamava por justiça. Eu quero que vocês entendam bem isso. Eles clamavam por justiça porque muitas das vezes não era só o sodomismo, não era só a homossexualidade como muitos falam, mas eram várias coisas erradas que tinham naquelas cidades. E as pessoas se sentiam injustiçadas, lesadas. Elas se sentiam no meio de um povo iníquo e clamavam. A palavra, vocês podem abrir a Bíblia de vocês e olhar, porque era exatamente isso que dizia. Quando os anjos do Senhor desceram e disseram, né, que vieram conferir se era verdade aquilo que estava chegando até diante de Deus, o clamor do povo diante de Deus. Porque eu mesmo, muitas vezes, eu ouço, irmãos, fica quieta, entrega nas mãos do Senhor e se tranquiliza. E era isso que eu estava fazendo. Era isso que eu fazia dentro da minha casa. Eu, inclusive, me retirei, parei de fazer live, parei de fazer as coisas que Deus havia me ordenado fazer, me concedido fazer, me permitido fazer. Porque eu entreguei tudo aquilo que me causava aflição, angústia, entreguei para Ele. Só que eu não via nada acontecer. Já passou 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos, e eu não via as coisas acontecer. Mas eu dizia, Senhor, por que não está acontecendo? Eu entreguei para Ti e estou confiando. E Ele sempre me dizia, mas lembra de Ló, que exercia até uma autoridade lá dentro daquela cidade. E mesmo exercendo a autoridade, ele não tinha coragem suficiente para encarar aquela gente e dizer aonde eles estavam errando.
Aquelas pessoas que também junto com Ló estavam clamando, elas não tinham coragem suficiente, ousadia suficiente de se manter em pé no meio daquela gente e dizer: não, está certo, está errado, vai contra a palavra. Mas o que eles faziam? Eles entravam, de repente, até mesmo para o quartinho da oração, clamavam, gritavam e não viam nada acontecer. E Deus me fez eu ver esse detalhe, que tem coisas e coisas. Nós podemos só entregar para Deus e confiar depois que nós exercemos a parte que nos compete. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, é por nós que a verdade tem que ser pregada. É nós que temos que encarar essa realidade e não se acovardar mais diante disso. Olha só, e Ló, o que ele fazia? Eu acredito também, irmãos, por mais que a Bíblia não diz, mas eu acredito que muitas vezes o Ló fazia como eu. Se jogava no chão e dizia: Senhor, tem de misericórdia de nós, faz justiça, Senhor. E as coisas não aconteciam. E tinha momentos, a palavra isso relata, que Ló se sentava na frente da cidade. E a gente sabe que quem sentava na frente era quem exercia uma certa autoridade na cidade. E o que ele estava fazendo lá? Sentado, esperando literalmente que as coisas caíssem do céu, como de fato teve que cair. Porque foi preciso Deus enviar anjos na terra para se fazer juízo. E quando Deus envia anjos na terra é porque Ele não pode mais contar com os seres humanos. Aí já vem o juízo. É isso que eu quero falar para vocês, que vocês abrem os olhos de vocês para essas questões espirituais. Porque se vocês pensam que as coisas vão melhorar só porque vocês estão pedindo, não vai não. Ah, Marta, mas na Bíblia diz que qual pai? O filho pedindo um pão, vai dar isso, vai dar uma pedra, vai dar uma cobra, vai dar uma serpente. Diz na palavra. Mas quando o filho é incapaz de exercer aquilo que Deus o chamou para exercer, infelizmente as coisas não acontecem. É por isso que a gente não vê as coisas acontecendo, irmãs. Milagres, prodígios no nosso meio. Porque muitas das vezes a gente até ora, a gente clama, a gente pede justiça, a gente tem fome e sede de justiça, só que porém dentro de 4 paredes, entregando aquilo que compete a nós fazer, entregando para Deus e descansando de braços cruzados. Será que vai ser preciso Deus novamente enviar anjos na terra? Será que vai ser novamente preciso a destruição completa de cidades para as pessoas se alertarem? Será? Porque homens magistrados, doutorados, mestrados, só porque são formados a gente fica louco de medo deles, de processos, de cala-te-boca, porque daí o homem faz leis pautado nas vontades deles, que beneficiam os injustos, os caloteiros, os ladrões, os fornicadores. Aí a gente se acovarda e só diz: Senhor, vou entregar para o Senhor. Não! Não! Enquanto estiver homens na terra, é através desses vasos que Deus vai começar a agir. Que Deus vai agir e vai continuar agindo. Porque a gente tem relatos também na Bíblia que quando uma pessoa de coragem se levanta, vários outros saem da caverna, dos buracos aonde estão escondidos. Aonde um se posicione com coragem, os outros que até mesmo estavam com as tropas inimigas do lado do mal, da perversidade, eles começam a tomar posição. É isso que Deus tem falado comigo. E, inclusive, no dia que eu fui na igreja, a irmã também falou algo. Uma das irmãs me falou algo que aquilo bateu
Ela disse: fazei prova de mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor. E eu, naquele momento, achei que fosse algo com meu esposo. Só que eu vi que era para mim. E hoje eu estou aqui, liguei esse botão da minha câmera para fazer essa prova com o Senhor. Eu disse: Senhor, se realmente é o Senhor falando comigo, se realmente é isso que nós temos que fazer, então eu quero que a partir de agora as coisas comecem a acontecer. De tudo aquilo que eu tenho orado, de tudo aquilo que eu tenho entregado a Ti. Porque, irmãos, Deus me trouxe uma palavra. Por isso que eu disse: é independente de placa religiosa. Eu estou falando com seres humanos. Todos. Diz assim, no livro de Isaías. Isaías capítulo 59. Não. O braço forte de Yahvé não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. Porque era sempre isso que eu dizia aqui quando eu estava orando para Deus. Senhor, na tua palavra diz que o Senhor não está com a mão encolhida, não está com os ouvidos agravados, mas por que o Senhor não me socorre? Cadê o seu socorro? Na palavra também diz que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas eu estou olhando para ti, cadê o meu socorro? E é como se Deus dissesse: mas cadê o teu espírito, o teu senso de justiça? Cadê a parte que compete a ti? Cadê a parte que compete a ti fazer? Ou quer que eu envie anjos na terra? E a palavra segue dizendo: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Poxa, mas o que eu estou fazendo de mal, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Lá na palavra, lá atrás, irmãos, em Apocalipse, diz assim, ó: recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E um pouquinho antes diz: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Que primeiras obras são essas, meus queridos? Lá quando eu nasci, lá na minha infância, lembrando que antes de mim já veio muitas pessoas atrás. As primeiras obras foi realizada há muito tempo atrás, onde homens e até mesmo mulheres e crianças foram degolados, decapitados, para que hoje nós pudéssemos desfrutar dessa vida que nós temos de regalias e muitas vezes reclamamos. Foi pessoas lá no passado que enfrentaram sinédrios, que enfrentaram as autoridades daquela época, para que hoje eu e você pudéssemos hoje falar dessa palavra. Pessoas que o próprio Jesus disse: não tenham medo do que dizer naquela hora. Homens levarão vocês para os sinédrios, quer dizer, a julgamento. Mas não tenham medo, porque eu vou colocar as palavras na boca de vocês. Aconteceu isso lá no passado. E realmente esses homens não se acovardaram, caso contrário, nós não estaríamos aqui com essa facilidade de ouvir o Evangelho e de viver as nossas vidas. Então, o que é as primeiras obras? Deus me fez eu refletir sobre isso. Porque a gente deixa o primeiro amor, quando a gente deixa alguém, às vezes, de repente, um pouquinho mais instruído que nós, dizer o que nós fazemos. Ora, entrega para Deus. Confia nele. Eu confio. Eu confio mais nele do que em mim mesmo. Mas e aí? Cadê? É por isso que eu quero que vocês entendam isso. Porque muitas pessoas estão calando a nossa voz. Muitas pessoas com medo de processo, medo de ir para os sinédrios da atualidade, que é os fóruns, as pessoas têm medo.
E Deus tem falado comigo fortemente que as pessoas, os homens, estão temendo mais os homens, às vezes porque tem magistrado, doutorado, mestrado, do que a Ele. E não estão fazendo mais a vontade dEle. E ai de mim e ai de você, irmãos, se anjos descer na terra para fazer um trabalho que compete a nós. Para fazer um trabalho a qual nós fomos capacitados. Não interessa se tu não tem o título do homem. Não interessa se tu foi formado por homem ou não. Não estou menosprezando as pessoas que estudaram para isso. Para essas profissões. Mas o maior mestrado, doutorado, a capacitação vem do Senhor. E Ele te deu, e Ele me deu. Não é para nós termos espírito de covardia, mas é de ousadia, a palavra diz. Amor, porque tem esse jeito para falar. Amor, equilíbrio, porque nós temos que ser sensatos ao falar. Temos que realmente sermos entendidos da palavra para rebater em conformidade com a palavra, que as pessoas não têm o que dizer nada contra. Aí elas têm que se calar, como no passado os sinédrios inteiros, homens do Senhor faziam eles se calarem. Mesmo não tendo o doutorado, o magistrado deles, eles faziam os homens se calar. E nós temos feito o que, afinal? Porque tem chegado até diante de Deus os clamores das pessoas. Assim como tem chegado diante, assim como chegou no passado os clamores daquelas cidades. De Sodoma, de Gomorra, de todas as cidadezinhas ao redor. Vocês não vão pensar que eles não clamavam, não. Volta lá e lê a tua Bíblia. Chegava clamor diante do Senhor. Tinha pessoas lá dentro clamando. Mas lembre-se que só um foi salvo com a sua família. E além de que ser só um com a sua família, ainda foi porque a palavra deixa bem clara que diz que foi a Abraão. Porque Deus lembrou-se de Abraão. Deus ouviu a oração de Abraão. Que certamente Abraão estava orando pelo seu sobrinho. E a gente sabe também que foi preciso os anjos pegarem Ló pelo braço e botar porta fora da cidade, senão ele não sairia dali. Assim como nós muitas vezes clamamos a Deus, dizemos que estamos insatisfeitos, que o homem está injusto, iníquo. Ah, Senhor, faça justiça. Mas a gente está ali no meio. A gente não está fazendo nada com atitudes que demonstram ao contrário. Então isso que vocês têm que se ajustarem, pensarem, refletirem. A palavra segue dizendo assim, vou repetir o verso 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso eles não lhes dará ouvidos. Porque eu dizia, Senhor, parece que o Senhor não está me escutando. Eu falo, porque na palavra também diz, Jesus ensinou aos discípulos de como perseverar na oração, naquilo que a gente quer. E aí dentro dessa frase, ele já falou para os discípulos em relação da viúva, que foi colocar a sua causa com aquele juiz, e a palavra diz que ele era um juiz iníquo, que não se acovardava diante de nada nem de ninguém. Para ele, né, ele exercia autoridade ali, e era tipo assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele era ruim mesmo. Só que de tanto ela pedir, ele, para não ser importunado, ele concedeu. Aí a palavra diz, né, Jesus ensinando diz, imagine Deus. Só que eu disse, poxa Senhor, mas e aí? Há quantos anos eu estou orando por uma mesma causa, pelas mesmas causas? Eu estou importunando, chega até a ser chato, repetitivo. Mas e aí, o que está acontecendo afinal?
E aí Deus me trouxe a história de Ló e essas palavras, né? Por isso que eles esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido. Porque a gente se torna pessoas más quando a gente só entrega para Deus e deixa para Ele fazer um trabalho que é meu e teu. Nós nos tornamos maus quando a gente fala, mas pouco faz. A gente se torna maldosos quando a gente às vezes ora no secreto para Deus, mas depois ao público a gente dá tapinha nas costas, a gente compactua com os erros deles. Aí não adianta muitas vezes pagar a conta certinho, orar, jejuar, dar cesta básica ali, ser bonzinho e tal. Porque a bondade, se não vier acompanhada da benignidade, se torna maldade. Então foi por isso que aos olhos de Deus não havia justo naquelas cidades, apesar deles estarem clamando. Não havia justos naquela cidade, porque só são considerados justos as pessoas que têm uma vida íntegra e não compactuam, confrontam aquilo que está errado. Não fiquem só esperando anjos descer do céu para contrariar aqueles que vivem na mentira, para confrontar com a verdade aqueles que vivem na mentira. Então, quando a gente se nega a fazer um trabalho que é nosso, nós nos tornamos maldosos. A gente deixa do primeiro amor. A gente, comete pecado, por isso que a palavra diz, recorda-te da onde caiu, arrependa-te e volta às práticas, às primeiras obras. O confronto, não aceitar. Porque em Mateus 5, verso 7 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu também questionava Deus. Eu dizia, Senhor, mas não existe, eu acho, na terra uma pessoa que tenha mais fome e sede de justiça que eu. Não existe. Porque eu não posso ver coisas erradas que eu sinto nojo, eu me anojo. Eu tenho nojo, gente, de pessoas que têm duas palavras. De uma hora diz que vai fazer uma coisa e não faz. Vou citar um exemplo de pessoas muitas vezes que vêm fazer o curso assim no papel e depois dão para trás. Aí depois querem botar defeito para não pagar. E isso não é injusto, não só comigo, mas com várias pessoas. Então por isso que eu faço questão de chamar atenção para vocês sobre isso. Cuidado! Deu a palavra, mantenha. Assinou, cumpra. Ah, mas é injusto. Injusto com quem? Porque a palavra diz que nós temos que, de repente, se sentir injustiçado, tem que sofrer o dano. Porque se deu a palavra, cumpra. Se assinou, se comprometa. Por isso que muitas coisas não acontecem. Aí essas mesmas pessoas que fazem certos tipos de coisa, que não honram o compromisso, que não honram com a palavra, que não honram com o próprio nome, aí depois lá querem um presidente honesto. Querem um presidente de palavra. Aí clamam a Deus. Ai, Senhor, nos ajude, nos livre disso, nos livre daquilo. Mas e a tua integridade? E a tua honestidade? E o teu caráter? A palavra segue dizendo assim. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não fui eu que inventei, não, irmãos. Está aqui. A palavra diz que não há quem pleiteie sua causa com justiça. E eu quero parar para falar algo para vocês aqui. Vou citar os meus exemplos, porque eu não posso às vezes citar exemplo dos outros, mas isso se encaixa para todos nós, se engloba todos nós.
Porque todos nós passamos por algo, alguma coisa nesse mundo da injustiça. E às vezes a gente vê pessoas que cometem injustiça, mas clamando por justiça. Só que nós temos que colocar a mão aqui, né? Porque olha só, irmãos, tem pessoas, né, uma certa profissão, vou dizer assim, porque hoje em dia também tentam calar a nossa boca por causa disso. Ah, o fulano é tal coisa. Ah, o ciclano, cuidado, hein, ele pode te processar. Mas há um tempo atrás, eu e meu esposo procuramos a chamada justiça. Porque sempre, como eu falei aqui para vocês, sempre a gente vai conversar, a gente vai pela palavra, a gente vai conversar com a pessoa. Porque a palavra nos ensina primeiro a gente ir com o nosso irmão e conversar, tentar ajustar. Aí se não der, aí sim a gente parte para outras coisas. Então nós fomos procurar, eu e meu esposo, porque eram muitos devedores no curso, que às vezes a gente, né, quer ser bonzinho, como diz. Por isso que a bondade, se não vier acompanhada da benignidade, se torna em maldade, porque daí nós somos maus com nós mesmos. Porque a gente beneficia, é muito bonzinho com pessoas de mau caráter e depois eles montam em cima de você. Então, muitas das vezes a gente deixava, ia deixando. E quantos ficou acúmulos de parcelas e não pagavam? E nós procuramos uma pessoa para nos defender. Aí sabe o que aconteceu, só para vocês terem uma noção? Essa pessoa, né, que tinha o título para nos defender, ele simplesmente cobrou, pegou o dinheiro para ele e não nos repassou. E aí como que tu vai contratar outra pessoa para atuar contra eles se eles se protegem? Eu não sei, nunca procurei saber sobre isso, mas pelo que eles mesmos falam, existem umas regras entre eles que eles não podem se processarem. Aí fica você lá no meio se sentindo injustiçado. Porque como daí você vai gastar mais dinheiro para procurar um direito que é teu, sendo que daí um não pode processar o outro. Aí lá você foi percas, porque daí não tinha como, né, a gente cobrar sem saber quem realmente pagou, quem não pagou, então lá ia um prejuízo. Então, quer dizer, aqueles homens que muitas vezes você paga para exercer o teu direito, a tua justiça, eles agem ilegalmente, te lesando ainda mais. Então, por isso que a palavra diz, não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Por quê? Porque muitas vezes até as pessoas que vão contratar essas... Vamos falar a palavra correta, os advogados. Não estou falando mal, não. Estou falando em relação ao caráter independente do profissionalismo. Só que muitas das vezes essas pessoas que também vão procurar porque isso aconteceu comigo, irmãos. Eu não estou falando de pessoas estranhas. Às vezes a gente não fala, porque tem gente que diz assim, ó, não dá munição pro teu inimigo. Porque as pessoas que não gostam de ti vão debochar, vão regozijar com isso que está acontecendo, com o que aconteceu com vocês. Mas Deus me fez ver também que isso é para deixar com Ele. Que problema é daqueles que debocham. Problema é daqueles que, né, se fartam com essas maldades. Então, é interessante, né, que não posso deixar de falar também que a gente recorreu e que aconteceu isso, né? Mas olha só, irmãos, às vezes a gente, como eu falei, a gente não relata, não retrata tudo isso por vergonha de outros homens. Poxa, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? A gente vai ter que ser lesado a vida inteira? Ou nós temos que ter fome e sede de justiça? Hoje mesmo, quando eu falei com meu filho, eu disse assim, ó, assim como tu subiu aqui para casa, tu estava com fome. Tu veio no lugar certo, tu veio na cozinha. Assim como tu veio na cozinha no lugar certo, mas também tu teve um deslocamento. Tu teve que depois servir o teu prato e não só servir. Porque a comida não ia vir até a boca. Tu ia ter que pegar o garfo e comer. Aí Deus me fez entender o que é ter fome e sede de justiça. É ir
na oração, no jejum, na consagração, ir ao lugar certo. Mas também ter uma ação condizente com aquilo que a gente quer. Essa é a parte que compete a mim e a você. Porque já chega só porque são advogados, juízes, que têm mestrado, doutorado, a gente se acovardar por conta disso. Porque hoje tem leis, irmãos, que os homens criaram, os homens iníquos, por isso que eu repito mais uma vez, em verdade as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade, porque ambos mentem. Ambas as pessoas mentem. Elas querem distorcer o direito. E muitas vezes, para ganharem causas, as pessoas vão lá aos advogados e mentem. Torcem o direito. Puxam a brasa só para o seu assado. E em compensação, aquele que vai defender essa pessoa faz o quê? Mente também. Aí coloca, não, fala assim, vamos aumentar um pouquinho mais. O caso é esse, então vamos aumentar um pouquinho mais para nós ganhar essa causa. Porque daí a pessoa tá... É dinheiro, né? Por isso que a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, irmãos. É o amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, as pessoas torcem a justiça. Por amor ao dinheiro, as pessoas mentem. Por amor ao dinheiro, as pessoas caluniam. Por amor ao dinheiro, as pessoas perversem tudo que é santo, que é sagrado. Por amor ao dinheiro, eles se engalfinham e se comem mutuamente. Por amor ao dinheiro, as pessoas se tornam amantes de si mesmo. Por amor ao dinheiro, as pessoas ficam egoístas, querem só o direito para si, naquilo que eles acham correto, e passam por cima do direito dos outros. É assim que está ficando. Por isso que os tempos estão terríveis. Mas Deus chama a mim e a você para nos posicionarmos contra isso, falando a verdade, dizendo não é errado, independente para quem seja. Não interessa se é doutor, se é médico, se é advogado, se é juiz, seja lá o que for. Tá errado. E não adianta se esconderem atrás do cristianismo. Não adianta se esconder atrás de placa religiosa. Porque Deus, aí sim, as nossas iniquidades vai fazer separação entre nós e o nosso Deus. E a gente não vai conseguir aquilo que está pedindo. E é para todos. Mais uma vez eu digo, eu não falo só para mim, por mim. Mas muitas vezes Deus permite nós passarmos por coisas para podermos sermos impulsionados a fazer aquilo que deve ser feito. Foi preciso também, esses dias, eu estar sentada na frente do sofá fazendo meu crochê. E o meu netinho disse, vó, vamos olhar um filme. E ele pegou e colocou lá. Eu disse que sim, mas na verdade as pessoas que fazem crochê sabem que a gente fica concentrada ali, contando, e dificilmente vai realmente prestar atenção em alguma coisa. Mas ele colocou um filme, irmãos, não fazendo, né, propaganda nenhuma para filme, mas eu achei interessante que quando Deus quer falar, ele fala. Ele fala, não interessa o que as pessoas vão dizer. Ah, mas nisso não. Mas quer ouvir Deus, vai na igreja, vai no culto. Não necessariamente. Ele fala através do que e com quem ele quiser falar. E eu pude ver naquele filme, para resumir para vocês, que tinha pessoas que às vezes não queriam exercer aquilo a qual foram chamados. Só que, porém, né, eles eram levados a situações que eles aí, né, se iravam, se irritavam, e aí eles eram impulsionados a fazer aquilo que deveriam. E até inclusive ficava nítido neles
o dom que eles tinham. E eu comecei a olhar aquilo e a prestar atenção, e eu dei risada, eu digo, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor quer dizer. Eu estou entendendo. Então não iria adiantar quantas vezes eu me arrastasse, lambesse o chão para que Deus me ouvisse. Ele queria o meu posicionamento. E ia manter a situação até eu tomar posição e deixar ser revelado em mim o meu dom. E mais uma vez eu digo, não estou falando só sobre mim, eu estou falando para todos vocês que hoje me escutam. Porque o mundo está jazendo no maligno. E nós estamos entrando de gaiato nesse navio. Porque confundimos às vezes coisas, às vezes as pessoas dizem, Marta, mas está ali, ai, para entregar o caminho ao Senhor e o resto Ele vai fazer. O resto, não tudo. Quando você tomar a posição, fazer aquilo que te compete, aí entrega nas mãos dele e descansa. Aí sim ele tem compromisso e responsabilidade comigo e contigo, caso contrário não. Você está se tornando mal porque está se amoldando, se conformando com as coisas do mundo. Porque é isso que hoje ele falou comigo através da palavra. As pessoas estão se conformando. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Que é para nós oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. De aroma suave e agradável a Deus. E aí diz, e não vos amoldeis. E não vos amoldeis. Em outras traduções diz, não vos conformeis. Mas a gente sabe que se conformar é acabar se amoldando ao mundo. E é isso que as pessoas estão fazendo. Se amoldando por medo. Se amoldando por covardia. Não tem mais a autoridade que, né, não faz sair aquela autoridade que Deus nos constituiu como autoridades. Como vasos cheios. Como defensores da fé. E fé não é só acreditar que, não, mas eu tenho fé que hoje vai chover. Fé não é só isso. Fé é você acreditar e tomar posição mediante a isso. É você defender aquilo que você acha correto. Porque se eu acredito que bem-aventurados serão os que têm fome e sede de justiça, eu tenho que demonstrar isso para mim poder ser farta. Eu não posso só ir no local que vai realmente me dar a minha saciedade, mas eu tenho que fazer algo relacionado a isso. E quantas pessoas, irmãos, muitas vezes eu me calei diante de outras, até mesmo irmãos, de repente, não me disseram por mal, não me falaram por mal, mas ele dizia, Marta, não fala. Entrega para Deus. Só que nós temos, mais uma vez eu digo, entender o que quer dizer. Porque senão a maldade ela tá sufocando. A iniquidade, ela tá prevalecendo. Sendo que diz que o cristianismo é a religião que mais cresce. E basta olharmos nas redes sociais, vocês vão ver que cada dia novos convertidos e vai novos. E as coisas estão cada vez pior. Então não basta dizer que é crente. Não basta se intitular cristão, tem que ter posição, tem que ter defesa daquilo a qual acredita. Tem que ter fome e sede. Porque aí vocês vão ver as coisas começar a acontecer. Porque daí uma pessoa que se levanta dessa forma, como homens no passado se posicionavam, olha só, Elias, Eliseu, não vamos citar pessoas mais estranhas, vamos citar os mais conhecidos, que ressuscitavam, Deus usava eles para ressuscitar até mortos, que até o corpo de um deles quando caiu, quando a pessoa ali ressuscitou.
Caiu em cima de onde ele estava enterrado, ressuscitou. E por quê? Porque eles se acovardavam naquela época? Tinham sim suas falhas, seus defeitos, que isso a Bíblia não esconde. Mas quando eles tinham que confrontar Jezabel, o rei, sabe-se lá quem mais magistrado da época, eles enfrentavam. E diziam, tá errado. E não tinham medo da morte. Hoje a gente tem medo de tudo. Não, Deus o livre, ele é doutor, ele é médico, ele é juiz, ele é advogado. Não, ele reconhece lá, ele tem amizade, ele tem influência. Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí a gente se acovarda. Não, eu não vou dizer nome de ninguém, irmãos, porque às vezes quando eu digo para o meu esposo, ele diz, Marta, cuidado. Eu digo, cuidado sim, porque a palavra diz que nós temos que ter, ousadia, amor, mas também equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. Então, por isso que eu quero dizer mais uma coisa aqui para vocês, que às vezes as mesmas pessoas também, por isso que eu digo assim, não há quem pleiteie, eu não estou dizendo, tá aqui, eu estou lendo. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. E isso é verdade. Porque teve pessoas, irmãos, que se negaram a pagar contas, se negaram, dando desculpas porque a pessoa não fez direito, porque a pessoa não entregou no prazo certo. Mas, gente, vamos lá. Ei, se de repente essa live chegar até você, não tome como algo particular. Mas há dias, há meses que Deus tem falado comigo. Não foi tu que disse que ia confrontar? Não foi tu que disse que não ia se acovardar? Agora tu tá com medo, por quê? Então é isso que eu te falo, pague as contas. Porque eu sei que tu também está orando, clamando a Deus, porque também está se sentindo lesado, injustiçado. Mas sofra o dano, diz o Senhor. Sofra o dano. Se comprometeu, assinou, pague. Mas não entregou no prazo, pague. Mas eu tenho direito aqui, o direito do consumidor, o direito não sei o que. Pague. Porque o homem pode até ter forjado, colocado, feito. Eu usei a expressão errada, forjado não. O homem pode até ter feito leis. Mas se está contraditória a palavra, o que prevalece é a palavra de Deus. Não é do homem. Não é do homem. É de Deus. E a palavra, se vocês são crentes, se tu é cristão, cumpra a tua palavra empregada. Mas ele não cumpriu a dele. Quem conhece a palavra é você. Cumpra você. Porque daí sim, aí o resto Deus se encarrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais tudo ele fará. E o que a palavra segue dizendo? Aqueles que conhecem, os Salmos, deixa eu até procurar aqui rapidinho. O Salmos 37, se não me falha a memória, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol do meio-dia. Mas se eu agir em desconformidade com a palavra, não interessa se a lei me dá respaldo, a lei do homem. Mas se a lei de Deus eu estou descumprindo, eu não estou pleiteando a minha causa com justiça. Eu não estou pleiteando a minha causa com retidão. E eu preciso ajustar. É assim que Deus tem falado comigo. É assim que é para ser. Só assim você vai fazer como os homens do passado e fazer cair fogo do céu. Vai fazer morto
ressuscitar com o poder que vem do alto. Mas o poder não pode descer quando há injustiça. O poder não pode revestir a iniquidade. Ah, mas como é que o fulano ciclano faz? Abre teu olho com esse tipo de coisa. Ou como, quando não tem tu, vai tu mesmo. Mas não significa que tu vai ser salvo. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu oro para Deus e milagres acontecem com os outros, mas comigo eu não consigo. Por que será? Tem que ver onde é que está batendo aí, o poder de Deus está batendo e encontrando a dificuldade. Cuidado. E faz até por ali, porque como eu disse, fogo do céu ninguém faz cair. Não mais. Ressuscitação de mortos, muito difícil. Porque Deus quer vasos limpos. Deus quer vasos condizentes com a palavra. Então cumpra a palavra na totalidade. E o que mais dói muitas vezes, irmãos, no nosso coração, no coração das pessoas que entendem a palavra, é quando alguém diz assim, eu sou cristão também. E aí o crente velho lá tá pior do que Satanás, né? Porque puxando brasa para o seu assado, ele prejudica várias famílias. Porque uma pessoa que contrata um serviço e não cumpre, uma pessoa que emprega a sua palavra e não cumpre, muitas vezes ela não está prejudicando só o que foi contratado, mas ele está prejudicando várias famílias. Então é isso que nós temos que ver. E outros casos também, irmãos, de pessoas que dizem assim, eu estou cansada também só de pagar. Mas sabe o que eles fazem? Passam o nome, os bens que eles possuem, passam para o nome às vezes dos filhos, para não pagar conta. Mas querem um governo justo. Lesam famílias inteiras, mas querem um governo que não seja corrupto. Cada um tem o governo que merece. Cada um é liderado por aquilo que merece. Essa é a verdade. Então está na hora de todos nós colocarmos a nossa vida em retidão, em conformidade com a palavra. E fazer realmente aquilo que compete a nós. Caso contrário, se anjos descerem do céu, você sabe muito bem o que acontece. Ou estão se fazendo de enganados, de surdos, cegos e mudos. Porque daí quando os anjos descerem, pega um, pega geral. E não adianta depois dizer, mas por quê? Por que isso? E olha que muitas vezes, mesmo você se esforçando para ter a vida no altar, muitas vezes Deus permite certas coisas. Para nós não nos sentirmos autossuficientes, para nós não entrarmos no comodismo simples. Para nós, muitas das vezes, olhar para que ainda nós temos que ser consertados dentro de nós. Então vocês imaginam que mesmo nós, se nós vivermos em conformidade, nos esforçando para viver em conformidade, nós estamos sujeitos das aflições do mundo. Imagina quem não faz. Imagina quem não faz. Aí querem um presidente honesto. Querem que as coisas mudem. Se eu e você, muitas das vezes, somos os maiores causadores dessas coisas. Porque se Deus permite um corrupto nos liderar, é porque o nosso coração está corrupto. Aí por isso que vem, até a natureza geme para mostrar que não é assim. Que não é assim. Então eu quero que vocês pensem sobre isso.
Que vocês reflitam sobre isso. Que vocês escutem essa live tantas e quantas vezes forem necessário. Porque enquanto vocês não mudarem, cada um de nós não mudar e fazer realmente aquilo que compete a nós, as coisas vão continuar de mal a pior. De mal a pior. E como eu disse para vocês, às vezes eu deixava de falar as coisas, às vezes a própria família dizia, não fala, ai que vergonha. Vergonha. Vergonha é roubar e não poder carregar, já dizia um velho ditado. Agora a vergonha de manifestar sua indignação por medo do que o homem possa fazer, medo de confrontar com a verdade por medo das titulações, porque foi isso que aconteceu, tudo isso Deus me permitiu passar e eu não tenho vergonha mais nenhuma de falar sobre isso. Porque eu disse, Senhor, eu não vou mais me calar. Porque se é isso que o Senhor quer, hoje eu estou fazendo prova do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor me inquietar e me impulsionar a fazer, pela tua palavra eu vou fazer. Mas eu quero ver os milagres acontecer. Eu quero respostas das minhas orações. Por isso que eu digo que eu não estou tendo vergonha de falar isso para vocês, porque vocês serão testemunhas do que eu estou falando. E vocês ou vão passar a ver realmente acontecer, até mesmo através de mim, ou nada vai acontecer. Se eu estou enganada, se eu estou errada em tudo que eu disse, nada vai acontecer, vai continuar tudo a mesma coisa. E eu tô nessas, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus para mim. Não interessa quantas pessoas vão dizer, viu, não adianta orar. Porque já nos disseram isso para mim e para o meu esposo, que não adiantava orar. Que da forma que eles iam se levantar contra nós, não ia adiantar nem nós orar. Mas eu vou confrontar com a verdade. E se eu estou certa disso, a prova vai ser essa. Que Deus vai começar a fazer acontecer. Vai começar. Já começou em algumas áreas. Só que em outras eu estava tendo mais dificuldade e eu sei que era por causa disso. Então, irmãos, tem coisas que Deus permite acontecer conosco. Não é da vontade dele, mas ele permite, que é para nos impulsionar a fazer o que deve ser feito. Porque só assim nós seremos fartos, saciados. Porque se temos fome e sede de justiça, tem que haver posicionamento. Arrependimento de ter deixado o primeiro amor e voltar a fazer as obras, as primeiras obras que aqueles homens do passado faziam e fogo do céu caía. E mais um alerta eu quero fazer. Eu digo assim, como eu disse às vezes, eu perdoo as pessoas que me fizeram mal, perdoo. Eu não estou sendo cínica, Deus sabe disso. Se precisar da minha ajuda novamente, eu ajudo. Para mostrar que aquilo que Deus tem para mim é maior. Que aquilo que Deus faz dentro de mim, faz com que eu não pague o mal com o mal, mas vença o mal através do bem. É essa a luta do Armagedon. Ontem Deus falou comigo através dessa palavra, dizendo que muitas vezes a gente interpreta errado as escrituras e tem gente esperando realmente uma guerra física do Armagedon, que tem um local definido, um local lá em Israel, que onde menciona na Bíblia que haverá a guerra do Armagedon, a guerra do Armagedon. Todo mundo entende que vai haver uma guerra militar lá. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Estou dizendo que isso é mais profundo do que nós imaginávamos. Porque essa guerra do Armagedon já vai começar a acontecer. Já está acontecendo através de mim e você que nos posicionamos na luta do bem contra o mal.
E lá no livro de Revelação, no livro de Apocalipse, fala que se nós, a gente se posicionar, vamos falar assim, o bem vai vencer. Porque essa a vitória. Essa é a guerra que as pessoas não estão entendendo. Só que agora está perdendo, o mal está prevalecendo porque as pessoas ainda não estão posicionadas. Mas mais uma vez eu repito, aquele a quem Deus levantar com coragem e autoridade, através de uma única pessoa, Deus vai levantar batalhões. E a nossa luta vai ser nesse nosso Armagedon, nesse nosso território, da luta do bem contra o mal. E confrontar quando as pessoas estão erradas. Porque nos ameaçaram, irmãos, quando o meu esposo, às vezes ele não quer que contem, mas ele foi conversar, ele é tão humilde, ele é tão uma pessoa, não é porque é o meu esposo não, mas ele foi sentar, conversar com a pessoa, e a pessoa disse assim, não fale comigo, fale com meu filho, só porque o filho era advogado. Tipo assim, ameaçou. E são cristãos. Marta, não fala isso, é perigoso. Eu falo porque as pessoas estão erradas. E elas precisam se consertar porque também são almas. Precisam se consertar. Porque não adianta, como eu disse, ter titulação e querer vencer através de ameaças. Tem que vencer através daqui. Tem que vencer aqui. E depois não adianta citar versos bíblicos, irmão. Nada disso adianta, nada. O que adianta não é citar, é vivenciar. É agir com integridade. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. E não adianta, irmãos, muitas vezes dizer, mas eu lutei tal isso, tal aquilo, com um pouquinho de distorção da verdade e venci. Será que venceu? Isso foi uma derrota vergonhosa, tanto para ti quanto para quem te defendeu. Uma derrota vergonhosa, que mais hoje ou mais amanhã Deus vai tratar. Porque a pessoa que foi lesada, injustiçada, se ela colocar o rosto em terra e te confrontar, se arrependa. Faça como a cidade de Nínive. Faça jejum, oração, rasga suas vestes. Se aquebrante diante de Deus, peça perdão. Porque tem muita coisa ainda para vir. Muita coisa, gente. Irmã Marta, não fala isso. É a verdade. Porque a corrupção no coração do homem está tomando conta. Numa proporção horrenda. Então conserte as suas vidas. Não mintam mais. Cumpram com a palavra. Honre os seus compromissos. Nem que você saia no dano. Mas se você falou, cumpra. Se você assinou, se responsabilize. Porque temos também fatos, eu poderia citar a Bíblia inteira para vocês, mas eu não vou fazer isso. Até eu falei para o meu esposo que não ia passar de meia hora. Mas quando Deus me inquieta, eu não consigo, eu falo até o Espírito Santo me dizer amém. Então coloquem as suas vidas no altar, não vai adiantar burlar, não vai adiantar mentir, não vai valer, irmão, se vocês se pautarem na lei humana, mas se ela é contraditória à lei, à palavra de Deus, só lamento. Então se posicionem como homens e mulheres de Deus e entrem nessa guerra do bem contra o mal. E vamos resgatar essas almas que ainda estão achando que estão fazendo as coisas certas. Passando os seus bens para filho, para filha, para não pagar contas. É melhor perder tudo, mas ficar com o nome limpo.
É melhor fazer que nem Lázaro, que não tinha nem onde descansar sua cabeça, que era largado pelos amigos na frente de uma casa para tirar esmola. Mas depois foi recebido lá no céu. É isso que vale. Porque não adianta daí dizer que eu tenho isso, tenho aquilo, ou transferir para o filho ou para a filha, porque Deus está vendo e vai requerer igual, do mesmo jeito. Não adianta puxar a brasa para o seu assado e deixar o assado do seu irmão cru, porque Deus está vendo. Então é esse alerta que eu dou para vocês. Coloquem a vida no altar, porque não vai adiantar vocês fazerem jejum e oração para mudar a presidência se o coração de vocês está corrompido. Não vai adiantar, Deus não vai ouvir, porque a maldade de vocês está fazendo a separação entre vocês e Deus. O modo que vocês são omissos está fazendo separação. Quando vocês deixaram do primeiro amor, estão fazendo essa separação. Então voltem ao primeiro amor. Se arrependam. Lembrem da onde que vocês deixaram de fazer as coisas que era correta. Lembrem aonde vocês se perderam. Coloquem a vida no altar, se reconciliem com os irmãos, peçam perdão. Confessem seus pecados para que sejamos curados. Confessem os pecados de vocês. Admitem que agiram de má fé. Falem a verdade. Só assim, quando vocês se posicionarem diante de Deus e fazer a parte que compete a vocês, as coisas vão fluir. As coisas vão começar a acontecer. Caso contrário, até mesmo se vocês realmente conseguirem colocar lá no governo alguém que é da vontade de vocês, do coração de vocês, Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Se ele quer exercer juízo através daquele homem, até o homem que vocês colocaram lá vai se corromper. Até o santo que vocês colocarem lá vai se corromper. Porque quem que prevalece aqui é a vontade de Deus. E enquanto vocês não transformarem a mente de vocês com essa renovação dessa palavra e oferecer o corpo de vocês, a atitude de vocês como um aroma suave e agradável, nada vai acontecer. Aliás, coisas piores vão acontecer. Coisas piores já estão acontecendo. Por isso, arrependam-se. Arrependam-se. Essa era a palavra que eu tinha para entregar para vocês. Independente de placa religiosa. Mas que vocês sejam condizentes com isso aqui. Foi escrita por homens? Foi. Mas homens que Deus permitiu e inspirou. Homens tentaram burlar isso aqui, tentaram. Mas quando você recorre ao Espírito Santo, ele te dá discernimento e te dá a interpretação correta das coisas. Não tem erro. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Porque aqui não tem só acerto, como a gente costuma só pregar. Só olhar as qualidades, mas não se atentar para os erros e tentar consertar aquilo que está errado também em nós. E é hora do conserto. Se vocês querem alguém que lidere vocês com mão justa, braço forte, através de Deus, com justiça e retidão, também sejam retos e sejam justos com as pessoas. Sejam justos. Não só aquilo que vocês acham que é. Só para uma meia dúzia de pessoas. Não. As pessoas têm que ser unânime para com todos, no mesmo espírito, com amor, com equilíbrio, com coragem. E está chegando a hora dos covardes voltarem. Porque estamos numa guerra acirrada entre o bem e o mal. E as pessoas ainda não perceberam
E aqueles que se dizem do bem estão acovardados. Mas eu quero encerrar essa live fazendo uma oração, não só para vocês, para mim também. E eu quero que vocês coloquem a vida de vocês no altar. Não fiquem ameaçando, seja lá se parente, o que tiverem, sejam advogados, juízes, seja o que for. Deus não olha para isso, não. Deus não quer nem saber o que vocês são na vida profissional, a titulação. Ele está olhando aqui para dentro, a intenção do coração. E a palavra diz que Ele retribui a cada um segundo a intenção do coração. E Ele está vendo tudo. Nada fica escondido. Nada. E a oração que eu faço é essa. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu. É sempre assim quando eu começo a oração, é o que eu lhe digo. Porque apesar de saber que o Senhor está em todos os lugares, é onisciente, onipresente, onipotente. Mas eu digo que estás no céu é para mim ter a plena certeza e nunca esquecer que o Senhor é muito superior a qualquer um de nós, pobres mortais. Então, Pai, eu estou aqui fazendo essa live conforme eu senti no meu coração, eu fui impelida a fazer. Porque até então eu não queria fazer. Porque eu sempre lhe disse que existem muitas pessoas já fazendo, quem sou mais um a fazer alguma coisa? Mas quando eu fiz isso, eu tenho certeza, Pai, que era uma forma de eu estar me afastando do primeiro amor. Então eu peço que me perdoe por eu ter deixado homens corruptos, homens gananciosos me amedrontarem. Me perdoa, Senhor, por eu ter me acovardado esses dias que eu fiquei isolada aqui na minha casa. Me perdoa. E hoje, Pai, se tudo aquilo que eu falei aqui, se tudo aquilo que eu veio na minha mente, no meu coração, até mesmo as palavras da irmã na igreja, se eu entendi correto e é isso que o Senhor quer de mim, esse posicionamento, que é por isso que muitas vezes eu me debruço aqui na minha sala orando, clamando, chorando e as coisas não acontecem há mais de 7 anos, de 6 anos, de 5, faz tempo que isso acontece. Algumas causas eu não posso mentir nem ocultar que o Senhor já está me ouvindo, sim. Mas tem outras que estão mais difíceis. Mas o Senhor, é isso que eu posso dizer. E eu lhe peço perdão se eu estiver errada, mas eu creio sim que é o Senhor falando comigo e dizendo: eu preciso de mais posicionamento. Eu preciso de atitudes. Então, se é realmente, eu quero sim fazer essa prova contigo aqui diante de várias testemunhas. Porque eu quero sim aqui, através de mim, que o Senhor faça a diferença na terra. Que o Senhor me use para fazer paralíticos andar. Que o Senhor me use para cegos enxergar. Que o Senhor me use para fazer milagres e maravilhas. Se eu estiver correta, faça isso através de mim e eu jamais me calarei diante de quem quer que seja, como eu tenho me acovardado, ouvido ameaças de homens e ter ficado quieta, calada, só entregando para ti. Então, se isso é errado, que o Senhor quer que eu me posicione, faça as coisas acontecer, que eu me posicionarei ainda mais. E eu tenho certeza que através da minha vida, outros também farão a mesma coisa. Essa é a minha oração para ti, esse é o meu pedido nesta tarde. Eu não aceito a injustiça, mas me ajude a pleitear com retidão, que eu não minta, só para puxar a brasa para o meu assado e deixar o meu irmão lesado. Não, eu não aceito ser assim. Eu não aceito ser assim, Senhor. Eu não aceito. Eu sou cristã sim, eu sou crente sim na tua palavra.
Então endireita as minhas veredas, conserta tudo aquilo que está errado. Porque eu não aceito falar que eu sou crente e realmente não ter ação condizente, eu não aceito isso. Então transforme a minha vida, para que outras vidas sejam impactadas através dessa tua serva. Eu não vou me calar mais diante das injustiças. Não interessa se é doutor, não interessa se é médico, não interessa o grau, Pai, de estudo que essa pessoa tiver. Eu não vou mais me calar, eu não vou mais. Tá errado, e não interessa quem vier nos meus ouvidos mandar eu me calar. É assim que eu vou fazer, Senhor. Mas eu te peço, juntamente com as demais pessoas que de repente estão fazendo a mesma oração, por isso eu te peço, nos dê equilíbrio. Nos dê equilíbrio, Senhor. Porque muitas vezes na nossa vontade humana a gente sente vontade de esbofetear. Mas eu preciso lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós precisamos lembrar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por isso nos dê equilíbrio, Senhor, equilíbrio. Moderação, Senhor. Eu te peço, Pai, e levante homens e mulheres com o mesmo espírito de ousadia, coragem, amor, equilíbrio, que não se cale diante das injustiças, que não façam como o povo do passado, Sodoma e Gomorra, que só clamavam e entregavam para as suas mãos coisas que eles deveriam fazer. Porque eu sei, Pai, que tu tudo pode, o Senhor tudo pode. Não há nada impossível para o Senhor, mas eu sei que tem coisas que compete a nós fazer. Agora eu sei, Pai, que tem coisas que compete a nós fazer. Apesar que também soubemos que é o Senhor que nos enche desse espírito para poder realizar. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, independente da idade, com coragem para defender a tua causa. Porque a palavra diz: buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. Não a minha, não a do homem, mas a tua justiça. E nós queremos ver, Pai, as demais coisas serem acrescentadas. E não inverter mais as ordens das coisas. Pai, que a gente não jaza junto com o mundo que está adormecido no maligno. Mas que nós possamos, Pai, acordar dessa sonolência da morte que fez muitas pessoas morrerem com fogo e enxofre. Famílias inteiras mortas pelo teu juízo. Sendo que muitas pessoas lá poderiam ter confrontado. Por isso que a palavra diz que as nossas mãos estão sujas de sangue. Porque não adianta só clamar, mas não se posicionar. Não adianta só entregar para o Senhor coisas que compete a nós fazer. Por isso que aquela gente morreu tudo junto, famílias inteiras. Porque clamavam, mas não faziam nada. Clamavam, mas compactuavam. Clamavam a ti às escondidas, mas compactuavam em público. Omitiam a verdade, escondiam a verdade, tinham vergonha da verdade. Se acovardavam diante da mentira. E eu não quero ser como essas famílias lá do passado de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas.
Eu não quero que eu e a minha família aconteça a mesma coisa. Porque eu quero clamar sim, orar sim, mas fazer a parte que me compete, não mais me acovardar. Oh Pai, ouve a minha oração juntamente com esse povo, Pai. Que eles se posicionem a partir de agora, Pai, como verdadeiros soldados. Soldado marcha, soldado faz. E mais uma vez eu repito, Pai, dói o meu coração de pensar que tinha pessoas no meio de Sodoma e Gomorra com capacidade de fazer as coisas, mas preferiram enterrar o seu dom, enterrar o seu talento. Oh Pai, e por conta disso, quantas pessoas morreram, quantas pessoas sucumbiram. Oh Senhor, mais amor em nossos corações, mais ousadia e coragem para fazer o que deve ser feito. Porque muitas pessoas estão só querendo revelar aquilo, fazer cego andar realmente, cego enxergar, paralítico andar. Estão querendo fazer isso sem tratar o que está impedindo disso acontecer. E é preciso primeiro tratar isso que está impedindo as coisas de acontecer. Mais palavra. Mais palavra. Mais palavra, diz o Senhor. Mais palavra. Mais palavra. Mais palavra. Mais palavra. Oh, aleluia. O homem quer demonstrar a outros homens o que Deus está usando eles fazer e se esquecem da palavra. Viver a palavra. Praticar essa palavra por completo. Não em parte, só as partes que lhe agradam. Oh Pai, nos ensine isso. Nos ensine a ensinar isso. Nos ensine a viver isso. Nos ensine a ensinar outras pessoas a viverem isso. Oh Pai, eu te peço sabedoria, te peço amor, muito amor, te peço, Pai, autoridade, não só por mim, mas todos aqueles que me escutam ou ainda vão escutar, porque caso contrário, cidades inteiras serão destruídas, famílias inteiras serão destruídas. Oh Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ensine as tuas veredas, nos ensine os teus decretos, para que a gente ande em retidão, aleluia. Eu te peço, Senhor, e se eu estou fazendo o que é correto, se eu compreendi o que é correto, até mesmo através dessa live, adentre os lares das pessoas que estão ouvindo, ainda vão ouvir. E em nome de Jesus Cristo, que haja transformação de vida. Em nome de Jesus Cristo, que haja libertação completa dessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abra a visão espiritual deles. Em nome de Jesus Cristo, que sai todos os tampões que estão nos ouvidos deles, impedindo eles que possam cumprir a tua palavra. Eu te peço, Pai, e através disso, que haja a cura qual eles necessitam, que as suas petições possam ser ouvidas e que haja a salvação dessas almas.
porque a tua mão não está encolhida, nem o teu ouvido agravado, para que não nos possa socorrer. Eu te peço, Senhor, adentre esses lares, adentre dentro do meu lar, da minha vida, da minha família. Faça a tua obra completa, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Eu te peço para que eles lá do outro lado, Pai, possam ter a certeza, Senhor, que tem que fazer a parte deles, que tem realmente ter atitudes condizentes com aquilo que eles querem, para que vidas, Pai, não sejam mais estragadas, derrotadas, humilhadas, envergonhadas pelos intentos e levantes de Satanás. Eu te peço, Senhor, nas minhas palavras simples, mas de coração, transforme as nossas vidas em nome de Jesus, para que possamos fazer a tua vontade na totalidade, não mais pela metade, não nos conformando com o sistema do mundo, mas lutando contra, Pai, as filosofias mundanas que escravizam as pessoas. Dê-nos esse poder e essa autoridade, eu te peço, nos ensine, em nome de Jesus. Eu te entrego essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo. E crendo que depois que eu desligar aqui, eu já vou ter notícias de coisas que estão acontecendo. Porque sim, eu estou te colocando à prova nisso, caso contrário eu não faço mais nada mesmo. Porque significa daí que eu estou errada, que eu estou me confundindo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Para aqueles que assistiram, ainda vão assistir. Não é brinquedo não. Seja de qual religião vocês forem, se arrependam. Tem relatos na Bíblia que tinha umas crianças, irmãos, só para encerrar para vocês, que estavam louvando, adorando a Deus, né? Às vezes a gente confunde, mas quando a gente for ver realmente o que aquilo significa, quando Jesus entrou na cidade, tinha, né, crianças que gritavam, não sei que idade, adolescentes, não sei, porque às vezes a Bíblia não menciona, mas elas começaram a gritar, e gritavam Hosana, Hosana. E a gente sabe que Hosana praticamente é um pedido de socorro. Elas estavam pedindo socorro a Deus. E aí Jesus disse assim, ó, quando os discípulos disseram, manda que eles se calem, porque achavam que estavam incomodando, aqueles gritos estavam incomodando Jesus. E Jesus disse, se elas se calarem, as pedras clamarão. Quer dizer, se a pessoa não gritar realmente por socorro, arrependimento nos corações, a quem a realmente pode socorrer, as pedras vão fazer isso. Vocês estão entendendo? As pedras vão fazer isso. As pedras vão gritar por socorro. As pedras vão clamar a Deus. É por isso que temos visto muitos terremotos, os tremores de pedra. E Deus me chamou a atenção para isso. As pedras clamando. E isso é vergonhoso para mim e para ti. Quando as pedras começam a pedir socorro, é vergonhoso para mim e para ti. Quer dizer que nós não estamos mais fazendo a parte que compete a nós. Então, quando nós não clamamos, não nos posicionamos, correndo atrás, né? Quer dizer, as crianças corriam atrás, acompanhavam. Quer dizer, tendo atitudes condizentes com aquele socorro que elas estavam pedindo. Não era só uma forma de adoração, mas era saber de onde vinha o alívio para a alma delas. Aí quando, né, se calam, as pedras gemem, as pedras clamam. Entendam essa palavra. Então vamos fazer a parte que compete a nós, caso contrário,
muitas pedras ainda vão clamar, muitas pedras ainda vão gemer, e muito mais perto do que nós imaginávamos. Você quer isso? Então arrependa-te enquanto ainda há tempo. Essa era a palavra que eu tinha para vocês, e eu entrego em nome de Jesus.